Será que vocês estão prontas para essa conversa que a gente vai ter hoje, gente? Será que vocês finalmente estão prontas? Eu peço assim que, por gentileza, você assista esse vídeo até o final, antes de você comentar qualquer coisa no vídeo, tá? Que você abra o seu coração para ver esse vídeo, porque algumas correntes serão quebradas por aqui hoje e vocês vão se questionar por que eu tô fazendo esse vídeo hoje. Eu vou explicar tudo no vídeo, então assiste até o final. Se vocês forem comentar algo, comentem com carinho, com respeito. Muitas vezes eu deixo de passar informações aqui pra vocês que eu considero muito preciosas e valiosas por medo. Medo de como que vai ser a repercussão, medo do que eu vou ler aqui e de como vai ser esse retorno de vocês. E então, aos poucos eu tenho tentado trazer essas informações para tentar dosar lentamente tudo que eu aprendi e que eu quero transferir para vocês nesses vídeos, ok? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamires Maia e hoje a gente vai falar sobre assuntos polêmicos. Para quem não me conhece, eu sou cabeleireira, sou especialista em cabelos naturais, sou terapeuta capilar e sou uma hair enthusiast. Isso significa que eu amo estudar sobre cabelo e tudo que envolve cabelos, principalmente os cosméticos que a gente utiliza nos nossos cabelos, né? Eu tô aqui no canal fazendo conteúdo há 5 anos e, obviamente, dentro desses 5 anos, muita coisa mudou, né? Eu era uma menina de 25 anos quando tudo começou, 24 anos quando tudo começou, e hoje eu tenho 31, né? Na real eu tinha 25, agora eu tenho 31. Então tem um pouco mais de 5 anos que eu tô no canal, que eu tô em outras redes sociais. E quando a gente começou, né? Quando eu comecei, quando outras meninas começaram, era muito difícil a gente ter acesso a informações mais científicas sobre cabelo, a gente saber como pesquisar isso da forma correta. Não foi uma época em que a gente tinha muito acesso a profissionais que estudam cientificamente falando sobre cabelo, né? Como químicos, farmacêuticos, pessoas que produzem, profissionais que produzem cosméticos, enfim, são pessoas que estão sempre estudando sobre cabelo para trazerem os produtos para as gôndolas dos mercados, das lojas, até elas chegarem nas nossas casas, né? É aquela galera que faz as formulações. Obviamente existem outros profissionais que estudam sobre cabelos, né? A gente tem os médicos tricologistas e dermatologistas que também têm esse foco, tá? Mas hoje eu queria falar mais especificamente sobre essa parte da indústria do cabelo, né? Tudo aquilo que a gente utiliza no nosso cabelo, ok? Bom, então lá naquela época era muito difícil a gente ter acesso a essas informações. Eu lembro que sempre que eu ia fazer uma resenha, eu ficava muito ali pesquisando sobre componentes e o que cada um fazia para o cabelo, para trazer para vocês cada função e tudo mais. Muita gente que tá aqui vai lembrar que as minhas resenhas, elas sempre tinham a composição dos produtos. E também existe um motivo pelo qual eu não falo mais muito sobre isso aqui no canal nas minhas resenhas, ok? Mas um ponto que eu queria chegar para vocês é sobre Noilopu, né? Noilopu e outros mitos que foram sendo criados dentro desse mundo capilar, né? Não que Noilopu seja um mito, mas existem muitos mitos dentro do No e do Loupu que eu vim descobrindo ao longo do tempo. Muita coisa, gente, eu quero passar pra vocês, eu juro que eu quero passar pra vocês, mas eu realmente tenho muito receio de como isso vai chegar. Por quê? E aí é bom contextualizar vocês, né? Eu tive um quadro de mitos e verdades aqui no canal e muitas vezes as questões que vocês me faziam, né? As dúvidas que vocês tinham e que vocês me mandavam envolvia coisas que outros profissionais pregavam nas redes sociais deles, né? E aí, o que acontecia? Eu estava falando, muitas vezes sem nem saber que tinha sido um profissional que tinha propagado aquela informação, né? E eu tava falando algo
completamente oposto ao que aquela pessoa tinha pregado lá no canal dela e que ela indica para os seguidores dela. Uma questão sobre isso foi o rodízio de shampoo, né? Teve uma época que eu recebia muito questionamento sobre o rodízio de shampoo, muito, e eu fui tentar entender, perguntar para as pessoas o que era o rodízio de shampoo e cheguei, né, até o vídeo de um profissional que falava sobre o rodízio de shampoo. E fui tentar entender e pesquisar as funções do shampoo no nosso cabelo para saber ter algum embasamento sobre o funcionamento daquilo. E quando eu cheguei e fiz o vídeo, que não falava só sobre rodízio de shampoo, falava sobre outros mitos também, eu recebi muito hate, eu recebi muita gente furiosa porque eu estava falando algo contra o profissional que falava sobre o rodízio de shampoo. Eu não fui desrespeitosa naquele vídeo, assim como eu não quero ser nesse, obviamente. Eu tentei falar com muita ética, explicar o meu ponto de vista. Eu coloquei estudos anexados no vídeo para que as pessoas pudessem clicar e entender o que eu estava falando, mas não adiantou. Por isso que hoje em dia eu tento evitar ao máximo trazer esse público para mim, trazer pessoas que não me conhecem, mas que vão chegar pela polêmica e que vão me xingar, vão jogar hate, vão colocar meu trabalho em xeque, vão falar que eu não sou boa o suficiente, enfim, vão me atacar, porque foi isso que aconteceu. Os seguidores do profissional vieram até mim e me atacaram, e me xingaram, enfim, eu tive que bloquear um monte de gente, eu tive que apagar um monte de comentário, e foi uma fase péssima pra mim, eu me senti muito mal. Eu fiquei pensando, gente, mas eu tô embasada, eu tô comprovando algo que eu tô falando, eu fui pesquisar antes e provavelmente era um tema que ele também tinha tido as experiências dele e por isso ele incentivava as pessoas a fazerem o rodízio de shampoo. E tudo bem, se você gosta de fazer, é só você continuar fazendo, você não tem por que não fazer, sabe? O objetivo do vídeo na época era apenas explicar para vocês qual era a função do shampoo e por que eu não recomendava aquilo. Eu acho que as pessoas esperam que a gente sempre concorde com tudo, quando na real a gente não é obrigada a nada. Um ponto, por exemplo, que a gente pode trazer aqui é que eu sempre preguei muito sobre no low pool nas minhas redes sociais. E muitos profissionais não acreditam no no low pool. E tudo bem, tá tudo certo não acreditar no no low pool, sabe? Mas na época eu acreditava e era isso que eu passava para os meus seguidores. E com certeza tinham profissionais que estavam embasados cientificamente, que viam tudo aquilo que eu falava e falavam, putz, da onde que essa mina tá tirando todas essas informações? É vozes da cabeça dela, né? Pois é, gente. Muitas informações que eu já trouxe aqui para vocês foi basicamente replicando, né? Trazendo, explicando técnicas e formas de cuidar do cabelo que a gente via na internet e que a gente tentava compreender o sentido por trás daquelas coisas, daquelas técnicas e tudo mais. Mas a gente não tinha acesso de fato à parte científica da coisa, a estudos, a embasamentos e tudo mais. E quando eu comecei a ter acesso a tudo isso, para mim foi uma virada de chave. Para mim, a minha cabeça fez um boom. E eu comecei a entender que existe muito marketing capilar por trás da indústria de cosméticos, né? Existe um marketing muito apelativo em cima disso e que faz com que estimule o nosso desejo de estar por dentro das tendências capilares e fazer técnicas e tudo mais, né? E eu poderia citar aqui várias outras coisas, como por exemplo, a vilanização dos sulfatos, das parafinas, dos petrolatos, dos silicones e por aí vai. Ingredientes sintéticos, cosméticos de gôndola, todo oposto acaba criando um marketing para matar o seu rival. É basicamente isso que acontece. Um ponto que a gente sempre vê muito são os cosméticos, a galera dos cosméticos naturalistas demonizando os cosméticos sintéticos de gôndola e falando que isso aqui vai te matar e você vai ter câncer se você usar cosméticos de gôndola e tudo mais,
quando na real esse produto aqui foi formulado por um químico dentro de uma fábrica. O cara estudou para ter essa informação e criar esse produto aqui de forma segura, justamente para que não aconteça de você morrer quando você utilizar esse produto ou você desenvolver uma alergia e coisas do tipo. Então, para um ser bom, o outro não precisa ser ruim. Compreendem isso? E eu sinto que por muito tempo aqui no canal eu preguei exatamente isso, que só existia um bom e o outro era sempre ruim. E é isso que eu tenho tentado trazer para vocês de uma forma diferente. Quem me segue sabe que eu não faço mais exclusivamente as técnicas de No Low Pool, eu não sigo mais pelas técnicas há bastante tempo, eu acho que já tem mais de um ano que eu já não tô mais exclusivamente nas técnicas, é isso? Deve ter por aí, mais ou menos um ano. Eu fiz low pool por 2 anos, depois eu segui pelo low pool até então e hoje em dia eu não tenho mais essa trava, eu não estou presa mais nas técnicas de no low pool. Acho as técnicas ruins? Não, muito pelo contrário, elas são incríveis, trouxeram benefícios maravilhosos para os cabelos ondulados, cacheados e crespos. Muita gente se beneficiou das técnicas, assim como muita gente não conseguiu utilizar elas por um motivo, obviamente, mas eu sinto que as técnicas foram responsáveis também por trazer uma onda de demonização e também de terrorismo dentro dos cosméticos de cabelo, né? As pessoas passaram a ter muito medo das coisas, medo de usar parafina, medo de acumular silicone no cabelo, medo de não sei o que, medo de não sei o que lá, medo de absolutamente tudo, sabe? E eu comecei a tentar entender o porquê das coisas. Teve um momento, assim, dentro da minha área profissional, que eu comecei a me questionar, por que eu faço isso? Por que eu só uso produto assim? Mas por quê? Sabe? Por que funciona ou não funciona? E foi quando eu comecei a procurar por profissionais que poderiam responder as minhas dúvidas, né? Eu tava esse tempo todo sem me questionar muito, falava, tá funcionando, tá sendo legal, as pessoas estão vendo benefícios. Mas por quê? Uma hora essa pergunta pairou na minha cabeça, tá? Eu já falei aqui muito com vocês sobre os profissionais que eu sigo. Eu gosto muito do Vitor Infante, que era o antigo Oil Free. Gosto muito do Dr. Cosméticos, que é farmacêutico, que formula cosméticos de cabelo. Ele trabalha junto com a Left Cosméticos. A gente tem a doutora Ana Percebon, que ela tem doutorado, ela é assim muito fera na área de cosmético e ela é química, né? E esses profissionais, eles acabam liberando muita informação para o público final que a gente não sabe, que a gente não tem acesso. E eles também fazem cursos que desmistificam muita coisa para o público final. E foi o que eu comecei a pesquisar para tentar entender. E foi quando eu percebi que muito marketing é utilizado para causar um terrorismo e uma comoção nas pessoas. E foi exatamente isso que eu percebi dentro do No e do Low Pool. Eu acredito que se não fosse assim, muita gente hoje não teria conhecido as técnicas e não estaria nelas. Eu acho que esse terrorismo ajudou na propagação das técnicas, né? Mas hoje, olhando a informação que eu tenho de que realmente não existe produto ruim, existe um produto ideal para cada pessoa, para cada tipo de cabelo. Eu tenho então total consciência de que não dá pra gente demonizar absolutamente nada, principalmente quando a gente fala sobre cabelo. Sempre vai ter uma forma que vai funcionar para uma pessoa e uma forma que não vai funcionar para outra pessoa, e essa forma pode ser a mesma e com pessoas que vão ter resultados completamente diferentes. E eu rodei tanto para falar sobre isso, justamente para entrar no tema do No Low Pool, porque o que eu percebi quando a minha ficha deu uma caída é que o No Low Pool foi muito sobre marketing, como eu falei para vocês, né? Foi uma pessoa que propagou a técnica, mas que ela também vendeu a marca dela, que era aí uma das pouquíssimas marcas no mercado que seguia pelas técnicas de No Low Pool. Foi uma marca desejada por muito tempo, por muita gente, que revolucionou o mercado de cabelo e a forma que a gente consumiu o cabelo por muito tempo, né? Mas que também trouxe muito mito acerca de produtos seguros, que na real
como eu vou dizer, muitos mitos que foram totalmente contra a ciência, né? E a gente tem falado muito, a gente tem batido muito na tecla da ciência nos últimos anos, principalmente por conta da vacinação, mas que foram muitos mitos totalmente contra a ciência e que a gente acreditava piamente, mesmo sem ter nenhuma comprovação científica, né? Então, assim, gente, é muito complexo certas afirmações que o Noilopool trouxeram. E por isso eu comecei a me questionar, por isso eu fui atrás de informação, por isso eu comecei a testar produtos que não eram liberados para as técnicas de Noilopool e por isso eu não sigo mais exclusivamente as técnicas de Noilopool na minha rotina. Isso não significa que eu não goste das técnicas e que eu não indique as técnicas. Eu acho que tem cabelos que se beneficiam muito delas, mas eu não acho que todo mundo vai se beneficiar e eu também não acho que até os cabelos que se beneficiam das técnicas de Noilopool precisam exclusivamente seguir apenas as técnicas de Noilopool. Se é que vocês me entendem, vocês me compreendem. Criou-se muitos mitos de que se você segue o Noilopool, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode usar aquilo outro, mas com qual embasamento científico tudo isso foi afirmado? Com quais estudos tudo isso foi afirmado? A gente não tem pesquisas sobre Noilopool. A gente não sabe se realmente todas essas regras que foram criadas dentro das técnicas, se elas de fato têm algum sentido cientificamente falando. E na real, pelo que eu já conversei com algumas pessoas da área, muitas dessas afirmações não fazem nenhum sentido para o formulador de cosmético, para o químico, para o farmacêutico, para o cientista, ok? Muitas dessas afirmações não fazem sentido. Eu hoje tenho uma rotina completamente flexível. Eu uso petrolatos, eu uso sulfatos, eu uso co-wash, eu uso produtos liberados com não liberados. Se eu tiver que usar produtos naturalistas com sintéticos, eu vou usar e tá tudo dando muito certo por aqui. Minhas seguidoras, minhas clientes, muitas já passeiam dessa forma porque não conseguiram seguir exclusivamente por uma área só nesse meio do cabelo e também conseguem resultados incríveis. Então, no final das contas, o que eu vejo de resultado final é que não existe uma regra certa, exata para todo mundo. Não é porque você tem cabelo cacheado que você tem que se adaptar às técnicas de Noilopool e que elas vão ser incríveis pro seu cabelo, porque elas podem não ser, pode não funcionar dessa forma, né? Talvez você realmente precise de shampoos com sulfato e tá tudo bem. Não é sobre ter o sulfato na composição. E aí, já entrando na questão da composição que eu falei com vocês lá na frente, por que que eu não falo mais sobre composição aqui no canal? Porque não faz sentido eu falar mais muitos detalhes sobre composição. É interessante você saber o que tem dentro dos seus produtos? É muito interessante você saber, mas a gente nunca vai saber de fato como que aquela composição foi programada, projetada. Os ingredientes ali foram pensados em conjuntos para um resultado final. O fato de ter uma manteiga vegetal dentro da sua máscara não significa que ela vai ser uma máscara extremamente pesada e oleosa, porque se você tiver uma rapa de manteiga vegetal ali, ela não vai fazer essa diferença toda pelo seu cabelo. Entendem como composição é algo muito complexo e que não dá pra gente destrinchar uma composição e achar que porque a gente tá lendo ali a lista de ingredientes a gente vai saber tudo sobre aquele produto? Não tem como fazer isso. Eu quero muito trazer um quadro aqui pra vocês e provavelmente eu vou trazer para os próximas semanas ou meses, chamada Quebrando Tabus Cabelísticos. Eu quero muito falar sobre esses temas, mas eu quero muito sentir qual vai ser a resposta de vocês nesse vídeo aqui. Eu sei que é um baque para muita gente, eu sei que muita gente ainda não aceitou muito bem o fato de eu não estar mais totalmente voltada para as técnicas de Noilopool, mas é porque hoje, depois de todo o acesso às informações que eu tive, eu acho que evolução é muito importante. A gente pesquisar, a gente estudar, eu acho isso extremamente importante. Eu nunca fui uma pessoa estagnada, eu nunca fui uma pessoa cabeça fechada, eu nunca fui a pessoa que só acreditava nos meus ideais e pronto. Eu queria sempre entender todos os lados. Então, eu não sou a pessoa
pessoa que vai se fechar para conhecimento. E quando isso aconteceu para mim, eu realmente passei a me questionar muitas coisas. E hoje em dia a minha rotina capilar faz muito sentido dentro da minha cabeça. Trabalhando com cabelos, eu também percebi muitas coisas que não fariam sentido se eu seguisse as mesmas ideologias que eu seguia antes, tá, gente? Então, eu quero muito criar esse quadro. Vamos ver como vai ser a resposta de vocês a esse vídeo aqui hoje. E dependendo de como seja essa aceitação, eu posso trazer esse quadro de Quebrando Tabus Cabelísticos sobre coisas que eu aprendi ao longo desses estudos, desses anos aí pesquisando mais sobre cabelo. Eu quero fazer isso de uma forma muito educada, ética, tranquila, justamente para que eu não receba tanto ataque e tanto hate como eu já recebi quando eu toquei em outros vesperos, ok, gente? Então, me deixem saber nos comentários se é interessante para vocês, se vocês querem ver esse tipo de conteúdo que eu posso trazer aqui. Eu vou trazer com o maior prazer, porque são assuntos que eu tenho conversado muito com as minhas amigas cabeleireiras, com as minhas amigas que são farmacêuticas. Então, é um assunto que eu gosto muito, meus olhos chegam a brilhar quando a gente fala sobre isso, porque é muito legal você conhecer por trás de tudo, né? Por trás do marketing e tudo mais, o que está acontecendo de fato para esses movimentos capilares na internet. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que deve ter ficado uma grande confusão, grande miscelânea, mas acho que com o tempo a gente vai montando esse quebra-cabeça juntos e vocês vão entender um pouco melhor qual é o meu ponto sobre esses mitos que a internet criou. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!